Muita paz para todos, dos dois lados da vida. Sejam todos bem-vindos e que nós não enfrentemos as dificuldades pessoais em conseguir registrar nas fibras mais íntimas da alma as mensagens, as lições, as orientações que nós vamos recebendo na medida que a reunião vai transcorrendo. Sejam bem-vindos. O tema de hoje, a simplicidade do Espiritismo. A simplicidade do Espiritismo. É uma proposta de reflexão interessante. Mas no instante que nós estamos nos propondo a refletir sobre a simplicidade do Espiritismo, por analogia, nós não podemos deixar o cristianismo de lado. Também considerar o cristianismo como algo muito simples, porque o Espiritismo é a lição, é a mensagem, é o esclarecimento e é o consolo que Allan Kardec traz para nós a partir de 1857, mas não deixa de ser o fato mais importante de atualização para uma sociedade já experimentada, uma sociedade já com determinados conhecimentos e que poderia, em contato com as lições de Jesus, retirar, extrair orientações outras. E o cristianismo pela sua singeleza, pelas mensagens de Jesus. Mas vamos refletir sobre a simplicidade do cristianismo e a simplicidade do Espiritismo. Aí eu fui lá no dicionário, fiquei curioso, fui lá no dicionário e olhei o que é simplicidade. Está escrito assim, eu escrevi para não ter dificuldade aqui. É a qualidade, simplicidade é a qualidade do que é simples. É a qualidade do que é natural. Bem, se está falando da qualidade do simples, aí eu fui no simples. E lá no dicionário está escrito, o que é simples? Está escrito assim, é algo sem complicação, é aquilo que não tem complicação, é algo singelo. Bem, baixinho aqui para nós todos, quando nós começamos uma reflexão sobre a simplicidade do Espiritismo, nós até ficamos imaginando que talvez, um dos grandes obstáculos para que o cristianismo possa ser recepcionado pela sociedade de uma maneira geral, e principalmente para os a parte mais intelectual, a parte mais científica da sociedade, talvez, e também a doutrina espírita, talvez seja a simplicidade. E tem uma certa lógica nisso aí, senão vejamos. Quando Jesus chega num diálogo próximo com o Pedro e diz para o Pedro, Pedro, na nossa vida nós às vezes nos deparamos com alguns problemas e em alguns instantes nós temos que olhar para nós mesmos para verificar num processo íntimo aquilo que nós estamos equivocados, aquilo que nós estamos cometendo de equívocos perante os nossos próximos, e sempre que nós percebermos que aquele que é nosso próximo foi ofendido, ou por nosso equívoco, ou por nossa ignorância, nós devemos solicitar, pedir que este nosso próximo nos perdoe. Nós estamos dizendo da simplicidade do cristianismo e do espiritismo, e dizendo que talvez seja um dos grandes obstáculos para que a sociedade recepcione as lições, seja a simplicidade. Então não tem algo mais simples. Todos nós aqui estamos compreendendo dos dois lados da vida que Jesus, ao dialogar com Pedro, ele está orientando o nosso irmão num momento que começa uma jornada que dura 3 anos, que o Pedro deveria ser educado,
deveria ter paciência, deveria utilizar de afeto para com todos aqueles que fossem contactados. E se porventura ele percebesse que esse Deus, que teve um equívoco qualquer na sua reação, e que aquele que foi o seu interlocutor poderia estar ofendido, ele deveria calmamente pedir, requerer, solicitar que o seu interlocutor o perdoasse. Não tem lição mais simples do que isso. Não tem nada tão simples para recepcionar na lição de Jesus. Me perdoe, meu irmão, porque eu não soube me comportar perante você neste instante e me excedi. É de uma singeleza tão cristalina que às vezes nós temos dificuldades. Nós todos somos levados de vez em quando a jogar essas mensagens no nosso cérebro e deixar que o cérebro trabalhe. E aí complica tudo, porque o nosso cérebro, às vezes, ele não recepciona a simplicidade da mensagem com tanta clareza, não. Ele tem dificuldades. Nessa mensagem de Jesus perante Pedro, dizendo para o Pedro perdoar tantas vezes quantas vezes forem necessárias, é dessa singeleza. Mas imaginemos a sociedade, de uma maneira geral, para recepcionar uma lição dessa. Ela não recepciona, não. Porque imaginemos hoje, agora, no momento atual, 2000, eu já estou falando em 2020, porque nós estamos aí às portas de 2020, uma autoridade do Estado, imaginemos um presidente da República. Um presidente da República que vá a público, vá na imprensa, na mídia de uma maneira geral, e diga para os brasileiros assim: olha, a saúde pública no Brasil, ela não tem sido das melhores. O atendimento tem sido ruim. Às vezes nós imaginamos que isso é por falta de recursos e não é, por falta de gerência, é gestão mesmo. Mas que uma autoridade desta competência, um presidente, eu estou lançando mão do presidente como autoridade máxima, mas poderia ser o próprio ministro da Saúde, chegasse e dissesse, principalmente para as mulheres. Nós acabamos de ter aí um mês, todo ele reverenciando o tratamento do câncer nas mulheres. Então, imaginemos isto, que uma autoridade do Ministério da Saúde pudesse vir a público e dizer para todas as mulheres que a saúde pública no Brasil sabe que quando se faz um diagnóstico de um câncer na mulher, de um câncer feminino, de um câncer em qualquer pessoa, mas principalmente na mulher, porque é uma campanha que se fez recente, se for um diagnóstico realizado naqueles primeiros momentos com rapidez, a chance de tratamento com sucesso, com êxito, ela é muito maior. Mas no momento que o brasileiro ou a brasileira tem que fazer um agendamento, e que o agendamento demora, às vezes, 6 meses para um atendimento dessa natureza, e quando alguém está com um tumor inicial de uma semana, de 10 dias, de 15 dias, que seja possível ser detectado por um aparelho, e ao invés de ser detectado por 10, 15 dias, para que o médico profissional ou o oncologista pudesse tratar, essa pessoa só vai ser diagnosticada com 6 meses, e aquele tumor que teria alguns milímetros, já tem centímetros, fica muito mais difícil. Então, uma autoridade, ela poderia se dignar a ir a público e dizer isso. Caríssimos brasileiros, caríssimas brasileiras, por dificuldades de gestão, por dificuldades de recursos, o Estado, na saúde pública, não está conseguindo atender à demanda. E as pessoas estão sofrendo um pouco mais e algumas estão perdendo as suas vidas com este atraso que é do Estado. Mas a autoridade não faz isto. Ela não faz, e nós estamos falando de simplicidade, ela não faz por uma razão muito simples. Porque a primeira análise que a autoridade vai fazer é a seguinte: ora,
eu sou um presidente da República, eu sou um ministro da Saúde. No momento que eu vou me colocar perante uma sociedade e me desculpar e pedir que a sociedade compreenda as dificuldades do Estado, eu estarei descendo do pedestal do poder, do mando, do poder de mando, e vou estar me igualando a todos e estarei me desmoralizando perante aqueles que são os brasileiros que precisam. As autoridades não fazem isso. Não fazem com este receio, com receio de serem desmoralizadas, de ficarem sem poder, de estarem mais próximas, que a partir do momento que a autoridade possa ficar mais próxima do cidadão ou da cidadã, essa autoridade, em pé de igualdade, não tenha a sua devida autoridade, o seu devido poder de mando para decidir no Brasil. Então, nós estamos fazendo a analogia para dizer assim, as lições crísticas e as lições do Espiritismo, que é a atualização que Kardec faz do cristianismo num outro momento social, essas lições são muito singelas. Elas são, assim, tão simples que nós não aceitamos, não. Nós temos dificuldades. Nós temos que pensar, mas será que é isto mesmo? Imaginemos uma outra lição, esquecendo um pouco o Estado, e numa mensagem de Jesus. Consta nos Evangelhos e do Novo Testamento, porque já é sobre Jesus, que Jesus, num determinado instante, ele estava visitando a cidade, e principalmente lá em Jerusalém, que tinha um templo muito importante, e quando ele passa próximo, ele se aproxima do templo, ali da porta do templo, das laterais do templo, ele fica horrorizado, além de horrorizado, ele fica irado, e além de irado, ele arruma um chicote e acaba chicoteando aqueles que estavam ali, porque ele não aceitaria ter alguém praticando comércio, ou seja, vendendo as coisas. Não mudou muito, não. Hoje, nas proximidades dos núcleos mais importantes assim, este comércio existe intensamente. Mas estamos falando da mensagem de Jesus. Então, consta lá no Evangelho que Jesus ficou irado. E que Jesus pegou um chicote e expulsou os mercadores que estavam ali nas proximidades do templo, no chicote. Aí nós imaginamos assim, ora, será que essa mensagem, estamos dizendo de atualizações, e a nossa reflexão é sobre a simplicidade, será que esta mensagem, ela não está sobrecarregada daquilo que é da nossa mente? Porque se dissermos assim, que Jesus calmamente, afetuosamente, amorosamente, tenha se aproximado do templo, estou falando só da parte externa, e tenha, reconhecendo ali um comércio, a presença de irmãos que estivessem comercializando gêneros alimentícios ou qualquer outra mercadoria, Jesus tenha dialogado com eles e dito a eles que tal atividade, que tal prática, ela não era apropriada para as portas dos templos. Isso seria já numa visão mais singela. Porque, no instante que nós pegamos a mensagem e verificamos que Jesus se apropria de um chicote, alguns mais intelectuais, mais sofisticados, eles dizem assim, que não foi um chicote físico, não, que foi um chicote magnético, que é pior ainda, que foi um chicote magnético e que Jesus chicoteou as pessoas, isso é passagem bíblica. Quem quiser vai lá depois e pesquisa no Novo Testamento e vai verificar isso lá. E que Jesus chicoteou as pessoas com um chicote magnético. O que é pior é a sofisticação. Então, como o cristianismo é algo muito singelo, é algo muito simples, e nós estamos estudando essa simplicidade, e fomos lá no dicionário para ver o que é simples, e lá no dicionário está dizendo que simples é aquilo que não tem complicação, aquilo que é singelo. Nós ficamos com dificuldades para entender. Jesus
uma autoridade que se aproxima de um templo e lá na porta do templo ele encontra um monte de vendedores e ele fica irado. Esse negócio de ficar irado é próprio para as nossas condições, para espíritos como nós todos que estamos lutando para sermos um pouco melhor hoje do que fomos ontem, estaremos lutando para ser amanhã um pouco melhor do que fomos hoje, para amanhã sermos melhor do que fomos hoje. Isso é próprio para nós, que ficamos irados mesmo. Ficamos irados quando alguém no trânsito buzina, quando alguém nos fecha, quando nós perdemos o ônibus na parada porque o motorista nem nos viu, nós elogiamos a sua genitora, nós tomamos um monte de atitudes. Isso é próprio. Ficar irado, ficar nervoso, perder as estribeiras, perder a calma, é próprio da alma humana que está nesse processo de aprendizagem. Mas daí entendermos que Jesus ficou irado, tem uma distância enorme. Porque a Terra tem alguns milhões de anos. Quando a Terra recebeu o primeiro ser humano, ela já tinha milhões de anos. E quando a Terra começou, naquela nebulosa que saiu lá do Sol, que tem, eu estou falando milhões, mas tem bilhões, milhões de anos, Jesus já era um espírito crístico. Ele já era uma alma iluminada, ele já era um espírito luz. E quando Deus o chama e coloca na responsabilidade dele os cuidados para com a terra, ele já era este espírito. E imaginar que um espírito deste nível, luz, pura luz, vai ficar irado, vai ficar nervoso, vai perder a sua elegância em se aproximando de um templo, para dizer assim para os vendedores: olha, eu vou chicoteá-los. Eu estou sendo até mais a menos, porque dizem que ele foi bravo mesmo e chicoteou a todos. É um exagero. É essa simplicidade de Jesus, é a simplicidade da mensagem que nós, sociedade, por estarmos às vezes acostumados com as coisas mais sofisticadas, nós temos dificuldades em entender. Primeiro, por razões outras. Jesus nunca teve um templo para que ele pudesse conversar com Deus e para que ele pudesse realizar as suas lições para a sociedade da época. Ele sempre fez essa atividade a céu aberto, na natureza. E ele dizia sempre que o templo era o universo. O templo dele e o templo de todos, para que se pudesse orar, para falar, para conversar com Deus, era o universo. Então, o templo físico, que na Bíblia se registra como algo que tenha motivado o seu desequilíbrio, para que ele pudesse ficar tão bravo que espancasse os vendedores, é algo que complica muito. É algo que provavelmente aquele que está acostumado com as coisas mais sofisticadas, ele não vai entender Jesus na sua singeleza, na sua simplicidade, em ser alguém próximo. Quando João Batista estava lá nas margens do Jordão, anunciando a chegada do Messias, João Batista ficou alguns meses fazendo essa atividade, e até ensejou que as pessoas pudessem imaginar que ele fosse o Messias. Mas ele foi mais rapidamente para dizer assim: não sou. Eu não sou o Messias, eu não sei quem ele é, eu não sei de que família ele vem. Eles até eram parentes. Quando Jesus chegou, eles descobriram que eram parentes. Mas eu não sei de onde ele... Mas uma coisa eu sei: o Messias é um espírito. Isso nós estamos falando de alguém que antecede a Jesus. É um espírito muito simples, porém é um espírito luz, porque ele nos conhece a cada um, e nos conhece pelo nome, e nos conhece pessoalmente a nossa intimidade, as nossas mazelas, os nossos limites, as nossas dificuldades,
as nossas ansiedades. E ele traz a sua mensagem para nos aliviar. E uma das primeiras mensagens de Jesus é exatamente isso: todos aqueles que estão sobrecarregados, todos aqueles que estão angustiados, venham até a mim, eu vos aliviarei. Então, a mensagem crística, a mensagem do cristianismo, ela é tão leve, é tão simples, que as cabeças mais sofisticadas, que o mundo científico, aquele mundo que pensa, ele não tem condição de recepcionar. Ele vai parar para analisar, mas eu tenho que aplicar, isso é uma análise que nós estamos fazendo, eu tenho que aplicar aqui para descobrir se Jesus chicoteou ou não chicoteou, ou se ele foi ameno ou não foi ameno na sua fala. Eu tenho que aplicar aqui uma fórmula, eu tenho que fazer uma equação, e o resultado desta equação será, se nós formos fazer assim, as mensagens nunca serão compreendidas por este mundo muito e mais sofisticados. Estamos falando do cristianismo especificamente, mas falemos do cristianismo numa linguagem mais próxima de nós, que é o espiritismo. De vez em quando eu esgoto a paciência aqui de alguns espíritos desencarnados. Eu vou citando a cada um e acabo assim incomodando-os. E tem um espírito que eu cito aqui com frequência, que é a Domingas. Ela está na literatura mais recente da doutrina, e a Domingas, os mineiros aí do Triângulo Mineiro, quem tem parente em Araguari, em Uberaba, provavelmente teve notícia dela. A Domingas, ela era uma pessoa que morava em Araguari, tinha muitos problemas no campo mediúnico, numa doutrina que ainda era muito pouco conhecida. Nós estamos falando isso da década de 60, e depois em Uberaba na década de 70, e a Domingas acabou se transferindo para Uberaba, e ela foi trabalhar lá em Uberaba em 5 centros. Os problemas dela eram tão intensos no campo mediúnico, que na segunda-feira ela arrumou um centro para trabalhar, num grupo mediúnico. Na terça-feira ela tinha um outro centro, um outro grupo para trabalhar. Na quarta-feira da mesma maneira, na quinta da mesma maneira e na sexta da mesma maneira. Ou seja, ela trabalhava em 5 centros diferentes, em 5 grupos mediúnicos diferentes, para tentar dar uma equilibrada na sua mediunidade. Nós estamos falando da singeleza, da simplicidade do cristianismo e do espiritismo. E aí a Domingas desencarna. Ela, depois de muitas atividades neste campo, depois de muito estudo, ela desencarna. E aí ela narra, pela psicografia do Bacelli, ela narra o seguinte, isso eu já citei algumas vezes, é só para lançar mão do exemplo. Ela narra que, quando ela desperta da morte, ou seja, quando ela se transfere para o mundo espiritual, e que recobra essa lucidez, quase que de imediato, ela olha para um lado e olha para outro e percebe que ela está colocada num apartamento muito simples, como se fosse um hospital. Ela não sabia ainda onde era, porque era o primeiro momento de contato com a vida espiritual de forma lúcida que ela estava fazendo. Mas ela olha para lá, olha para cá, fala, mas eu estou num hospital, isso aqui é um hospital. Mas isso não a incomodou, não. O que deu motivo para ela pensar um pouquinho foi quando ela olha para o lado, e isso é interessante para nós, ela olha para o seu lado assim, e como nos hospitais, nos apartamentos, tem aquelas mesinhas, tinha uma mesinha e em cima da mesa tinha um copo com água. Ela olhou para aquele copo com água e imaginou assim, ora, então o espírito que morre bebe água? Porque aqui tem um copo com água. Se alguém teve o cuidado, a preocupação de deixar este copo aqui, para que quando eu me despertasse, eu pudesse vê-lo, e se com sede pudesse tomar esta água, isso é tão simples, é tão singelo, que quando Kardec traz a doutrina espírita para nós, para nos consolar, para nos ajudar, ele está primeiro atualizando a linguagem do cristianismo com a linguagem do espiritismo. Mas ele está, o Allan Kardec, em todas as suas obras,
e depois Francisco Cândido Xavier e muitos outros médiuns fazem isso com muita veemência, eles estão todos nos apresentando, via Espiritismo, o mundo espiritual. É uma apresentação que eles fazem. O Espiritismo, se a gente disser assim, olha, lá no Espiritismo, o Espiritismo tem um passe, daqui a um pouquinho vai ter um passe, aqui vai ter um outro passe ali. Sim, mas o passe é do Espiritismo? Quando o Espiritismo chegou, ele criou o passe? Não, não. O Kardec era um magnetizador, ele utilizava o magnetismo e era um estudioso de um moço chamado Antônio Mesmer. Então, o que ele faz no Espiritismo? Ele recepciona aquilo que o magnetismo tem, porque ele sabia que naquilo que a gente não enxerga tem energias. E essas energias, se captadas, se recepcionadas pelo ser humano, pela alma necessitada, seria de bom alvitre, no mínimo seria de bom alvitre. Então nós imaginamos assim, o Kardec trouxe, o Espiritismo trouxe o passe? Não, não trouxe. Trouxe a mediunidade, porque a base do surgimento, a estrutura do surgimento do Espiritismo é a mediunidade. O Kardec ele se prevalece aí de um grupo de médiuns, de jovens médiuns e de outros médiuns espalhados pela Bélgica, pela Europa, para fazer principalmente o Livro dos Espíritos e depois completar a obra kardeciana. Então, o Espiritismo trouxe a mediunidade? Não, ele não trouxe. A mediunidade, nós temos notícia dela lá com o Moisés. Então, a mediunidade, ela não é do Espiritismo, não é privativa, e ela não está aqui dentro. Se nós formos lá na Igreja Católica, tem médiuns, lá nos evangélicos, em qualquer segmento evangélico, tem os médiuns e tem os trabalhos mediúnicos que se realizam, embora a expressão, o vocábulo não seja médium e mediunidade. Mas isso não muda nada. O que nós queremos falar é que o Espiritismo, ele rasga o véu do mundo espiritual. Ele vem e diz para nós assim, tem muitas moradas na casa do Pai. Ou seja, a Terra, hoje já estudada, tem 7 dimensões conhecidas, vibratórias. Mas quando a Domingas vê um copo com água para ela beber, a mensagem é tão singela, porque ela já está morta do corpo físico, mas está em um outro corpo, e está num ambiente hospitalar idêntico àquilo que ela conhecia. Ela raciocina, ora, se tem água para que eu possa beber, eu também devo me alimentar, porque eu tenho um corpo, ela se viu com um corpo. Essa mensagem é tão singela, ela é tão simples, que nós, seres humanos, e mesmo espíritas, temos dificuldades em aceitar essa simplicidade do Espiritismo. Nós requeremos na nossa cabeça que um espírito, quando desencarna, ele tem que, primeiramente, ele tem que enfrentar um julgamento, algo dessa natureza, e dificilmente nós vamos compreender que a mudança de residência, de dimensão, é apenas uma sequência, é apenas uma continuidade, e que alguém deixou o corpo físico aqui, respirou do lado de lá, assumiu um outro corpo físico compatível com a vibração daquele mundo, que é terra também, e que ele tenha as mesmas necessidades que tinha aqui onde nós nos encontramos. A necessidade de uma alimentação, a necessidade de beber água. Então a mensagem é tão singela que nós não aceitamos. Nós preferimos pensar de uma maneira mais complicada. A Mayra é uma médium que esteve aqui, hoje ela está em outra casa, ela esteve aqui na terça-feira agora desta semana fazendo uma palestra, e ela recebe cartas daqueles que já morreram, e mandando estas cartas para nós que dizemos que estamos vivos.
é a coisa mais simples do mundo. É termos que estabelecer com aqueles que são do nosso rol de amizade, dos nossos laços de amizade, uma comunicação. Hoje, essa comunicação no nosso plano, ela é muito moderna, porque temos aparelhos aí que facilitam isso. Mas ainda temos dificuldades na comunicação entre dois mundos, entre essas duas dimensões. Eu não gosto, quem tem cabeça branca gosta muito de falar do passado, de contar causos, mas é só para dizer que há alguns anos atrás, eu estava aqui nesta casa. Quando eu falo alguns anos atrás, a maioria daqueles que estão aqui ainda não tinham voltado para o corpo, não. Ainda estavam no plano espiritual. Ou seja, foi lá no comecinho da década de 70. E nós estávamos fazendo aqui no Sebastião Mártir, um grupo, estávamos treinando, como o Gilmar hoje foi treinado aqui. Vocês viram que ele confessou, ele foi humilde e disse assim, olha pessoal, eu estou com medo desse negócio. É muito simples, não tem que ter medo não. Mas naquela época o Newton Dutra, o Newton esteve nos visitando nessa terça-feira passada, agora aqui no centro. Esteve aqui, ele mora lá em Goiás, lá em Ipameri, esteve aqui conosco. E o Newton na época era um dos dirigentes aqui. E o Newton promoveu para aqueles que tinham interesse na época, um curso rápido de exposição oral, não é de oratória não, de exposição oral, porque o Gilmar tem razão, não é fácil enfrentar, vir aqui na tribuna e enfrentar um público e comentar lições do Evangelho não, é dificílimo. Então o Newton, ele ofereceu a um grupo de irmãos da época e eu estava no meio. Eu comecei a fazer esse curso lá no início da década de 70. Fui para casa impressionado e com medo daquilo que estava enfrentando, porque o Newton era muito exigente, ele era um professor muito exigente. E fiquei receoso e aquilo me incomodou, é o que nós estamos dizendo, da simplicidade do Espiritismo. E quando eu fui dormir, quando eu me emancipei do corpo, o meu espírito se fez presente num ambiente interessante. Num ambiente que não era nem bom nem ruim, era um ambiente médio. Mas era um ambiente médio, mas que as pessoas, os espíritos que estavam ali, ainda usavam uniforme, ou seja, eu matei a charada depois, é uma instituição. E lá nessa instituição, num público como este, me foi colocado assim, perante um microfone, para fazer a leitura, assim como a Judite fez com o Gilmar hoje. Faça a leitura do Evangelho aí. Me foi feito da mesma maneira. Me deram um livro para ler. Pessoal, nós estamos falando de simplicidade lá no comecinho da década de 70. Aí eu fui para a frente do microfone, com o livro na mão, mas só que o livro não tinha as folhas assim não. Ele era como o computador, como é esse computador, Judite, que? Tablet. Era como, estou falando de tablet no começo da década de 70. Era como um tablet e que ali na minha frente tinha uma lição para ser lida e ao término da lição, com a força do meu pensamento, eu passaria para a página seguinte. E aí eu fiz uma confusão enorme, porque fui indisciplinado, não tive os cuidados, nem o devido treino para, com a mente colocada ali, passar para a próxima página e continuar a leitura de forma correta, porque fiquei precipitado. Hoje estas coisas já acontecem. Então nós estamos apenas dizendo assim, que nesta dimensão, lá na década de 70, que é uma dimensão diferenciada da nossa, e na época, na nossa não era possível pensar em tablet, a mensagem ela foi muito singela, mas eu não aceitei. Eu coloquei meu cérebro para raciocinar e para permitir que no raciocínio eu pudesse entender aquilo que estava sendo me apresentado.
que era muito singelo. Então, voltando à doutrina espírita, ela é de uma simplicidade, ela é de uma singeleza tão grande que nós ficamos assustados. Aí nós estávamos falando da Mayra, quando ela recebe uma carta. Quando o encarnado sinaliza para receber a carta, ele bota o seu nome lá, num livro que ela põe para colher as assinaturas. Neste primeiro instante, uma equipe de desencarnados, no plano espiritual, vai selecionar e ver quem tem condição para mandar a carta. Porque são tantos candidatos que se apresentam, qualquer um de nós aqui, se nós escrevermos um nome nosso num livro para pegar a mensagem de desencarnado, nós temos um monte de parentes, muitos de nós temos os pais, temos os avós, os bisavós, temos tios, temos primos, além dos amigos. E alguns deles se propõem a mandar a carta, mas são tantos, e como o espaço é pequenininho, e não é só isso não. Como eu sou um espírito desencarnado, vou chegar no Gilmar, que é médium. O Gilmar nunca me viu na vida, eu nunca entrei num centro espírita, nem sei o que é mediunidade, e vou chegar para ele e falar assim: Gilmar, escreva uma carta aí para minha esposa. Se eu não tenho um treinamento, no mínimo, rápido sobre isso, eu não vou dar conta, porque os espíritas encarnados não são todos aqueles que já viveram dentro do centro espírita e nem conhecem mediunidade. Mas a doutrina é tão singela, tão simples, e nós aprendemos todos os dias isso aí, que nós achamos que não funciona assim, que basta que a gente coloque o nome lá e o espírito que nós pensamos nele vai vir e vai escrever. Não, a mensagem é que ela vai vir, mas vai vir naquilo, na medida e da mão e da mente e do coração de quem tenha todas as condições. É singelo, é simples. Não há necessidade de que nós fiquemos, numa linguagem bem interiorana, matutando sobre as coisas complicadas. Um cientista hoje que esteja no topo do mundo científico, se nós dissermos para ele que dentro de um centro espírita como o nosso aqui, é possível uma comunicação entre dois mundos, entre duas dimensões diferentes, ele não vai, eu vou usar a mesma área nossa, ele não vai nem acreditar que isso seja possível, porque a ciência nem sabe que existem estes mundos paralelos. Ela sabe que existem outros planetas, porque a ciência já descobriu, mas ela não sabe que tem um mundo espiritual aqui próximo, e que quando nós deixamos esse lado aqui, que é o lado mais físico, mais denso, nós passamos para esse mundo espiritual, e que tem dimensões. O cientista ele não compreende isso, ele terá que fazer muitos cálculos, inúmeros cálculos, para compreender. Então, arrematando a nossa conversa, que o tempo já passou, apenas para dizermos assim: não nos percamos dentro de nós mesmos, na sofisticação do nosso cérebro, que trabalha já há 54 mil anos, que já tem uma reserva, que tem um arquivo, que tem um conhecimento fabuloso. Não nos percamos buscando nele, mergulhando nele, respostas sofisticadas para as mensagens, para as lições, para Jesus e para o Espiritismo, que são coisas simples. Se temos que perdoar, como Jesus fala para o Pedro, que perdoemos. Se nós temos que compreender o nosso próximo e reconhecer no nosso próximo o nosso irmão, o nosso semelhante, que saibamos fazer isso da forma mais singela do mundo. Não fiquemos aguardando que no mundo científico essas respostas sejam colocadas para que nós aí, a posteriori, consigamos aprender isso. Nós precisamos aprender na escola outras lições, mas essas do cristianismo, de Jesus e do Espiritismo, nós não precisamos não, elas são simplórias, são singelas, e aqui a cada momento e a cada instante nós estamos recepcionando milhares destas mensagens que os Espíritos conosco vão nos ajudando, nos encaminhando, e nós ainda dificultamos e não entendemos muito bem os recados que nos chegam. Quando nós não compreendemos os recados que são singelos, às vezes precisamos mesmo, às vezes, de uma agulhada um pouco mais profunda
para que nós compreendamos este recado de uma maneira mais sofisticada. Mas a doutrina espírita e o cristianismo são ensinamentos singelos, simplórios, dos mais fáceis de serem assimilados, porque depende única e exclusivamente do nosso coração, da nossa alma, do nosso desejo de realizar essas tarefas, de recepcionar estas lições e esse aprendizado. Muito obrigado a todos.